Vamos falar direto a palavra hoje, por favor. Pode projetar aí. Quero compartilhar com vocês algo que quero agradecer as pessoas que compartilham comigo as impressões que Deus tem dado a você. Recebi mais duas mensagens aqui, e todas dizem a mesma coisa. Então nós temos que ministrar isso aqui e falar isso. Nessa semana, o que nós queremos falar sobre o que a Bíblia diz tem a ver com rejeição, ansiedade e medo, coisas das quais o Senhor Jesus nos libertou, amém? Mas rejeição, ansiedade e medo é uma realidade. As estatísticas mostram que o Brasil é o país com mais transtorno de ansiedade no mundo. Enquanto a média do mundo todo é 3,6% de pessoas ansiosas com diagnóstico, o Brasil chega a quase 10% com diagnóstico. Mais de 18 milhões de pessoas. Gente, é muita gente. Uma das coisas que eles dizem que contribuem para isso é insegurança familiar, insegurança no ambiente, e especialmente nos jovens, o excesso de uso de redes sociais, onde eles se comparam continuamente com aquilo que eles não são, com aquilo que eles não têm, com aquilo que eles nunca vão ser. Pesquisa, tá, gente? Pesquisa. Está aí, estudos. Organização Mundial de Saúde. Dados de antes da pandemia. Depois da pandemia ficou pior. Você já sentiu, como nessa foto aqui, já sentiu como essa mulher aqui? Ela está de pijama, ela não consegue dormir. Tem alguma coisa na mente dela que pressiona o tempo todo. Já teve medo de coisas que nunca aconteceram? Já ficou ansioso por pensar numa situação que nunca se concretizou? Já aconteceu com você? Já evitou pessoas e lugares por causa de uma situação ruim que aconteceu? Então você fala, não quero nem ir naquele lugar. Eu não quero nem ir lá naquela... Eu não quero ir porque aconteceu uma situação ruim, aquela pessoa, naquele lugar. Sentiu rejeitado a ponto de sentir como se fosse uma dor real. Isso dói. Sabe o que acontece? A rejeição é uma das experiências mais emocionais, mais profundas e dolorosas que o ser humano pode entender. Isso é pesquisa, tá, gente? Isso aqui, a ciência diz isto. Vou te mostrar o que o mundo já sabe. Ela atinge diretamente o senso de pertencimento, de identidade e valor. A rejeição faz você pensar o seguinte: quem se importa? Quem realmente se importa? Será que vale a pena? Será que alguém está me vendo? Será que eu significo alguma coisa para alguém? Uma pesquisadora fez em 2003 uns estudos usando ressonância magnética no cérebro. Agora isso é muito fácil de fazer. Sabe o que eles descobriram, gente? Que a rejeição não é apenas uma dor emocional. Ela é percebida pelo cérebro como uma dor real, semelhante à dor física. Quando a pessoa sofre uma rejeição, a mesma área da dor física é ativada no cérebro. Então, quando você fala, isso doeu em mim, realmente doeu. Então, o cérebro está experimentando a rejeição como se fosse uma dor real. A ciência diz isto. Ser rejeitado causa uma dor cerebral semelhante àquela sentida quando alguém se machuca fisicamente. Então eles dizem que isto pode explicar por que rejeições aparentemente pequenas, como ser ignorado, ser deixado de lado, gera reação emocional intensa e duradoura. A gente não foi criado para ser rejeitado. Nosso Deus nos criou para sermos amados e aceitos. E nós vivemos num mundo de rejeição. No mundo onde, se você não for bom o suficiente, se você não atingir a expectativa dos outros, se você
E o pior é quando entra na igreja, isso em vez de melhorar, piora. Não, você tem que ser perfeito, porque aqui agora você é cristão, olha lá, Deus está vendo. Então, irmãos, como é que funciona? Como é que funciona isto? Funciona assim: a rejeição causa medo. Esse medo gera uma ansiedade em nós. Essa ansiedade leva a gente a um isolamento emocional. Veja, é emocional. A pessoa está dando risada, está no aniversário, conversa com todo mundo, mas aqui dentro ela está fechada. Entendeu? Ela pode se isolar fisicamente também. Ela pode ficar no quarto, ela pode fechar a porta, pode. Mas não precisa. O isolamento pode ser só no coração. E sabe o que acontece? Isso só aumenta a rejeição, aumenta a dor. Então a rejeição produz uma dor emocional real, surge o medo de ser ferido e rejeitado de novo. Ninguém quer doer. Você entende? Você entende como é que é? Se você levasse uma espetada, né? Você não quer se espetar de novo. Se você pisasse no prego, você não quer andar ali para pisar no seu prego de novo. Porque a dor da rejeição é igual à dor física. Está dando para entender, irmãos? Então o medo de se ferir, você faz o quê? Não, sabe que eu não vou naquele lugar. Não vou me encontrar com aquela pessoa, eu não quero nem passar perto. Esse medo, se a gente deixar entrar no coração, cria raiz e gera uma ansiedade crônica. O que é uma ansiedade crônica? A ansiedade normal é você fica ansioso, tem uma questão, aí depois você aquilo passa. Uma ansiedade crônica é uma coisa que continua. Antecipação constante de não ser aceito, amado, valorizado. Sabe o que é uma antecipação? A pessoa já acha que ela já sabe tudo que vai acontecer. Aí eu vou lá, vai acontecer isso. Eu vou lá, vai acontecer aquilo. Eu já sei tudo que vai acontecer. Então, antecipação constante de situação que você não deseja viver mais. Eu não quero mais isso. Então o que acontece? Essa ansiedade crônica leva ao isolamento emocional. A pessoa se fecha, ela perde a capacidade de dar e receber amor. Ela tem como um escudo de força invisível, na crise de ficção científica. Não chega perto. Então, acontece essa situação, né? E como é que processa essas coisas em nós, né? A gente sente assim, vem aquele medo, a gente sofre uma situação de ansiedade, de rejeição, e aí certos pensamentos entram na nossa mente, né? Certos pensamentos entram na nossa mente, não é? Eu não sou digno, não sou suficiente, eu não consigo. E aí quando você entra nesse sistema de medo, você começa a ter comportamento defensivo, você se isola. Então uma pessoa quer agradar todo mundo para ser aceita. Alguém tem que ver o que eu estou fazendo. Então, irmãos, o que acontece? O medo é uma resposta imediata a um perigo, né? O medo é bom, você de repente olha e fala, meu Deus, tem um buraco. O medo, ele é assim, imediato. Mas o nosso cérebro não distingue o medo real de um medo imaginário. É todo medo para ele. Se você tem medo de uma situação real, do tipo, se não tomar cuidado eu posso cair aqui, tenho que saber se eu sou capaz de pular. Mas você pode ter medo de uma situação que talvez nunca aconteça. Agora a ansiedade não é esse medo que acontece. A ansiedade, o que ela é? Ela é uma resposta ao futuro. A ansiedade é uma resposta emocional ao futuro. O medo te responde agora. Mas quando o medo se instala, uma mentira, gera uma ansiedade. Você está sempre preocupado com o futuro. A ansiedade é um medo do futuro. E geralmente a ansiedade é desproporcional. Você tem muito mais ansiedade. Quer dizer, o problema é desse tamanho, mas a sua reação é desse tamanho. Está dando para entender, irmãos? Isso vai acabando com a gente. Então o medo é um gatilho, né, que transforma numa ansiedade. É por isso que o medo é uma faísca, a ansiedade é o fogo que se mantém aceso, mesmo depois que já passou aquele medo.
Está dando para entender como nós funcionamos? Por que a gente está falando isso aqui? Nós temos que saber. Isso aqui tudo é conhecido. Sabe, e nós rejeitamos pessoas. E somos rejeitados. Quanto mais rejeitado nós formos, mais fácil a gente rejeita as pessoas. Às vezes a gente rejeita as pessoas em casa mesmo, nossos filhos. Às vezes nós rejeitamos na igreja. Rejeição pelos pais, abandono, frieza, crítica constante. Pai que exige desempenho, mãe que exige. Pais fazem muito isso com o filho mais velho, né? Tem que ser perfeito. Comparações com irmãos. Gente, isso aqui você encontra. Isso aqui é diagnóstico. Eu posso contar várias histórias na Bíblia aqui, né? Jefté é um caso, né? Se sentiu rejeitado pelos irmãos. Ele que faz tudo para agradar. Não tenho tempo para contar a história dele aqui. Bullying, exclusão social, términos afetivos, rompimento de relacionamento, acaba o namoro, acaba o noivado, acaba um casamento. Preconceito, discriminação, porque é pobre, pela cor da pele, pela etnia. Padrão familiar exigente ou abusivo, fracasso público, humilhações, abusos emocionais, físicos ou verbais, tudo isso causa rejeição. Como é que a gente sabe que uma pessoa está sofrendo de rejeição? A gente observa algumas coisas. Isolamento, retraimento, necessidade excessiva de agradar, uma preocupação se as pessoas estão gostando do que eu faço, uma necessidade contínua de alguém reconhecer. Nós temos que reconhecer as pessoas, amém, irmão? Sempre. Mas quando a gente tem uma necessidade, porque Jesus está sempre reconhecendo a gente, Ele está dizendo: ei, você é amado, eu gosto de você. Crítica constante a si mesmo. Você faz uma coisa? Não. Medo de se abrir, de confiar nas pessoas. Explosão emocional desproporcional. Uma coisa pequena explode. Fala, nossa, mas é só sei lá, só está atrasado. O iFood só está atrasado meia hora. Não sei, está com fome. Ansiedade em contexto social, né? Evitar a pessoa, muita gente. Autossabotagem é aquela pessoa que prejudica ela mesma. Nos relacionamentos, tem uma oportunidade, ela prejudica ela mesma. Ela vai contra ela mesma. Dificuldade em crer no amor de Deus, de experimentar graça e alegria. Você sabe tudo, você entende tudo, mas não experimenta. Agora que eu sei de tudo isso, eu fiquei mais ansioso. Como é que eu posso vencer? Vou falar 3 coisas só. Jesus foi o mais rejeitado de todos. Você sabia que Ele foi o mais rejeitado de todos? Isaías 53, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus foi rejeitado pela família dele. Jesus foi rejeitado em Nazaré, na cidade dele. Jesus foi rejeitado até pelos seus discípulos, que muitos deles não andaram mais com ele no final do ministério. Muitos abandonaram Jesus. Os seus discípulos, quando ele foi preso, também o abandonaram. Este mundo todo pelo qual ele morreu, não se importa com ele. Homem de dores que sabe o que é padecer. Então, se eu acho que eu estou sofrendo uma dor de rejeição, Ele sabe. Não é bom saber que Ele sabe? Ei, Jesus sabe o que é ser rejeitado. A Bíblia não diz que Ele ficou ansioso. Por quê? Porque Ele tinha algo que Ele veio nos dar. O que Ele tinha? A presença do Pai com Ele o tempo todo. Então Ele dizia: o Pai está sempre comigo. Você pode me rejeitar, só que a minha aprovação vem do meu Pai. Eu não preciso da aprovação dos homens. Eu não preciso da aprovação dos homens para ser quem eu sou. Não que nós devamos aprovar as pessoas, amém, irmãos? Não que não seja bom a gente receber reconhecimento, é bom.
Quando alguém agradecer você, fica feliz, fala, obrigado. É comum de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Já se sentiu assim? É Jesus. Ó. Cara, a pessoa não faz caso. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então você tem esse Jesus. Por isso que Hebreus vai dizer, porque nós não temos um qualquer sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que sabe o que é sofrer. Porque ele foi um ser humano aqui na terra. Ele nasceu numa manjedoura. Ele sofreu rejeição de todos os lados. Ele perdeu o pai que cuidou bem dele. Ele era o mais velho da família, teve que cuidar dos seus irmãos. E mesmo assim foi criticado. Jesus sabe o que é sofrer. Então ele pode interceder. Ele entende quando a gente diz para ele, Jesus. A segunda verdade é que Deus, Jesus e Deus Pai não rejeitam ninguém. Não é maravilhoso isso? Ele não rejeita ninguém. Totalmente rejeitado, mas não rejeita ninguém. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Fica feliz, Jesus jamais vai rejeitar você. E quando eu pecar, Ele não vai te rejeitar. E se eu fiz tanta besteira, agora eu estou aqui hoje, e eu queria voltar, Ele já está de braços abertos. Porque o problema do pecado foi resolvido na cruz, amém, irmãos? O problema é se a gente quer viver uma vida com Ele ou não, essa é a questão. Quem que o Pai escolheu? Deus os escolheu em Cristo. Escolheu todos nós, Ele quer que a gente seja filho. Olha o outro texto. Você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Está dizendo, essa é a palavra de Deus para Israel, né? Que dizia, Israel estava dizendo assim, Deus me abandonou. Onde é que está Deus? Aí Deus dá uma resposta para mim de Isaías e diz assim, você é o meu servo, eu escolhi e não te rejeitei. Não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Na nova aliança, é assim, você é meu filho, eu não. Você é meu filho, você é mais que servo. Agora somos filhos, amém, irmãos? Você é meu filho, não te rejeitei. Permanece. Pô, se Deus o rejeitava quando era servo, imagina se vai rejeitar quando é filho. Amém, irmãos? Está dando para entender? É assim que a Bíblia tem que ser entendida. Não tema, eu estou com você. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Eu estou com você. Mas pai, eu errei. Eu não sei, meus filhos não deixam de ser meus filhos se eles erram. O que eu mais quero como pai é que eles voltem. Amém? Acho que Deus é melhor que a gente, né, irmãos? Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Ele está segurando a sua mão dizendo, e agora? Quero ver quem é que vai poder destruir você. Porque eu estou segurando na sua mão e eu não posso ser vencido. É tão maravilhoso. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27. Tem outro que eu não coloquei. Pode uma mãe se esquecer do filho que está amamentando? Será que essa mãe esquece um filho que está amamentando? Duvido muito, né? A criança está no outro quarto, respirou mais fundo, a mãe já abre o olho. Né? Pode uma mãe se esquecer do filho que está mamando? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. O teu nome está gravado na palma da minha mão. Ele não rejeitou. E tudo que precisamos já foi providenciado. Porque a gente acha, às vezes, que Deus é aquele pai, que nem uns pais por aí que dizem assim, você vai ter que ralar para ter o que eu tive. Você vai ter que... Eu penei para estar aqui, você vai ter que penar também. Mas sabe o que Deus fez?
Deus fez Jesus penar tudo para nós e deu tudo de graça para os outros filhos dele. Deus não faz isso com a gente. Ó, você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Meu, para com isso aí. Você pegaria o iFood, mandaria o inferno fazer um pão, mandou o diabo fazer um pão, e você daria esse pão para o seu filho? Você faria isso, não? Nós temos que entender que Deus é um Pai, irmãos. Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. O que significa isso? Todas as bênçãos que você vai precisar na sua vida, de cura, de libertação, de saúde, de sabedoria, elas já estão providenciadas na dimensão espiritual. É isso que significa esse entendimento. Aí elas estão esperando vir para a terra, que elas vêm pela fé. Mas se você está lá isolado, rejeitado, sentindo essa dor, achando que ninguém te se importa, você não vai pegar aquelas bênçãos, vai? Não vai. Você acha que não é digno? Todas as bênçãos espirituais, porque Deus já preparou tudo antes da fundação do mundo. Deus descansou das suas obras no 7º dia, Ele preparou tudo. A gente não consegue entender isso, mas Deus é um Deus da dimensão eterna. Ele vai, olha a sua vida inteira e fala, Ele vai viver assim. Ele vai precisar disso, eu vou providenciar. Ele coloca no mundo espiritual. Mesmo antes de criar o mundo, Deus já tinha amado você, escolhido você em Cristo, para você ser santo sem culpa diante dEle. Estamos lendo a Bíblia só, tá, irmãos? Ele nos predestinou para si, quer dizer, quando Ele nos fez, Ele antecipadamente nos deu um destino. Você é meu. Você vai ter que escolher vir a mim, porque eu te fiz livre, mas você é meu. O seu destino sou eu. Para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade dEle é boa. Se a vontade dEle é boa, Ele quer te curar hoje? Se a vontade dEle é boa, Ele quer te curar hoje? Quer te prosperar hoje? Quer te guiar hoje? Depende de se você fez as coisas certas ou erradas? Não! A vontade dEle é boa, não muda. A vontade dEle continua sendo boa, mesmo que a gente não seja bom. Está dando para entender, irmãos? Ele continua sendo bom, mesmo quando a gente não é bom. Porque se Ele só é bom quando a gente for bom, não é Deus. Generosamente. Tudo que Deus faz é generosamente. Deus não faz tudo nada de mão encolhida. Você vai encontrar sempre expressão de superlativos. Abundantemente, generosamente, infinitamente, muito mais do que... É tudo assim. Generosamente derramou sua graça sobre nós. E com ela, o que Ele mandou junto? Sabedoria e entendimento. Diga, eu tenho graça, sabedoria e entendimento. Deixa eu dizer, você não tem o que você não confessa que é seu, tá? Vamos ver se a gente consegue repetir? Eu tenho graça, sabedoria e entendimento. Porque Deus, o meu Pai, me deu em Cristo. Aí você pode não pegar, ou você pode pegar. Então, irmãos, você não precisa fazer nada para ser aceito na casa do Pai. Está dando para entender? Não. Eu quero deixar essas duas palavras com você, para a gente orar agora. Você não precisa fazer nada para ser aceito na casa do Pai. Você não precisa trazer nada para sentar-se à mesa do Pai. Como é que é? Deus não precisa de nada. Deus não precisa do nosso desempenho, do nosso esforço. Ele não precisa das nossas obras, entende? Deus não precisa. As pessoas precisam. As pessoas precisam do nosso amor. As pessoas precisam das nossas boas obras. As pessoas precisam ser abraçadas. As pessoas precisam ser amadas. Elas precisam ser perdoadas, mas Deus, Ele não precisa. É Ele que nos faz ser assim, amém? Capaz de viver essa vida. Mas as pessoas precisam.
Vivemos num mundo de pessoas órfãs que acham que estão perdidas, não têm pai, e Deus quer curar alguns, falar, eu vou te libertar dessa orfandade, para você contar para outros que eles têm um pai. Então você é aceito e amado porque você é meu filho, porque você é meu. Você tem direito à cura, não porque não pecou, ou sempre faz tudo que é certo, ou é digno. Você tem direito à cura, e você pode colocar qualquer coisa aí, porque eu sou bom e eu te amo. Você crê nisso? Não? Eu não preciso que você faça algo por mim, para eu te amar e te abençoar. Não é bom isso, não? Um amor incondicional. Eu não preciso que você traga algo para a mesa. Eu não preciso da sua performance, das suas obras. Você não tem que provar nada. Eu sou mais que suficiente. Eu só desejo uma coisa. O seu coração. Filho meu, dá-me o teu. Se você me der o seu coração, então você se torna meu filho, minha filha. Hoje os cristãos brigam muito com questões teológicas, né? E tal, e tudo, mas deixa eu dizer, não importa a teologia A, B, C. Qualquer teologia cristã vai dizer que Cristo morreu e ressuscitou e nós somos libertados do pecado. Qualquer teologia bíblica vai dizer que Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito Santo e nos fez filhos, porque nenhuma teologia pode negar a verdade da palavra de Deus, amém? Agora, se é assim, se é assado, se não é... Então, não vamos focar no que nos divide, vamos focar no que nos une. Eu chamei você para o banquete de casamento do meu filho, está tudo pronto, você só tem que aceitar o convite. Lembra da história do banquete de casamento, Mateus 22? Não pus o texto aqui para a gente ser breve, mas Jesus falou assim, o reino de Deus é como um rei que preparou um banquete para as bodas de casamento do seu filho, e convidou muitas pessoas. E quando estava tudo pronto, ele mandou chamar. Mas um falou, eu estou ocupado, comprei uma casa. O outro, eu comprei um carro, uma junta de bois. Eu vou casar. Eu não sei, eu desculpa. Tipo, eu estou bem, não preciso de Deus. Eu estou no momento bom da vida. Não quero Deus agora. Não preciso não, estou bem, tá? Já acertei a minha vida, tá legal. Aí, ele falou, mestre, o pessoal disse que não veio. Ele falou, chama outros. O rei mandou chamar outros. Vai, sai pelas ruas. Aqueles convidados não eram dignos. Vai em todos aqueles que se acham indignos. Vai a todos aqueles que acham que não merecem. Vai para todos aqueles que já não teriam jamais condições de sequer alugar uma roupa para estar na minha festa. Você vai naqueles lugares onde eles não têm a mínima condição, eles nunca comeram a comida que eu vou servir aqui. Você vai lá e você vai trazer essas pessoas. Tem espaço ainda, então busca mais gente. Pode buscar os bandidos, pode buscar aqueles que são os rejeitados, aquelas pessoas mais odiadas. Pode dizer que entra aqui. E quando eles entrarem, você vai pôr neles a veste nupcial, a veste do convidado para o banquete, que no caso do reino de Deus, sabe o que é? É a veste de um príncipe que foi adotado porque ele é filho. Ele vai sentar nessa mesa e não precisa trazer nada. Só tem que trazer uma coisa, ele. Só tem que trazer o coração dele. Este é o reino de Deus que Jesus falou. No banquete de casamento eu ofereci tudo. Ninguém tem condições de trazer presentes para mim. Eu não preciso. Eu sou um grande rei. Sou eu quem dá os presentes a todos. Eu fiz você digno, lhe dei as vestes. Tudo por causa do meu filho. Você não precisa trazer presentes, não precisa provar que merece estar no banquete. Você não precisa provar que você é digno de ser convidado. Não é bom isso, gente? Não é maravilhoso? Eu escolhi você para estar no banquete e fazer parte da minha família. Essa ideia de abençoar não foi nossa, gente. Foi de Deus. Você sabia disso? A ideia de nos dar as bênçãos não foi nossa.
Que nós chegamos um dia e falou: pai, o senhor tem que dar umas bênçãos para nós. Não, foi ideia de Deus. Não foi ideia nossa sermos curados. Foi Deus que disse assim: eu vou curar vocês. Foi Jesus que veio e falou: eu vou curar todo mundo. Eu vou ressuscitar os mortos. Eu vou quebrar todas as cadeias, eu vou libertar os cativos. Não foi ideia do ser humano. O ser humano religioso está tentando provar que ele merece. Ele falou assim: eu vou fazer para todos. Você só precisa crer. Então a cura para a rejeição é experimentar a paternidade de Deus. Não se trata de entender. Acho que todo mundo entendeu aqui, não entendeu? Talvez você já tinha até entendido. Mas entender não é suficiente. Tem que experimentar. Tem que experimentar. A vida cristã se experimenta. O poder de Deus se experimenta. Não se entende. Quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, essa palavra significa ter uma experiência pessoal com. O conhecer no hebraico, no antigo, significa o equivalente a ter uma relação íntima entre marido e mulher. É um conhecimento íntimo profundo. É uma unidade. Esse é o conhecer. E Isaac conheceu a Rebeca. Significa uma conexão profunda. Não se trata apenas de entender, mas de experimentar. É o conhecimento de Deus por meio de uma experiência real, com a presença. Graças a Ti eu conheço o caminho da vida. Enquanto experimento a plenitude da alegria na Tua presença. À tua direita, diz a versão tradicional, delícias perpetuamente. O prazer de estar sempre ao teu lado, numa outra versão. Nesta, experimento prazeres divinos para sempre. Gente, é isso mesmo, é experimentar uma alegria, um prazer, um negócio que não dá para descrever. Está dizendo? Então, é isso que está escrito. Deus é que criou o prazer e a alegria, não foi o diabo. O diabo tenta roubar. Ele dá uma alternativa muito inferior. Então hoje o Senhor Pai está dizendo para nós: ei, eu quero que você tenha esta alegria. Eu quero que você quero quebrar essa casca de rejeição que talvez formou no seu coração. Esse medo, essa ansiedade. Porque, irmãos, o que o Senhor tem nos falado o que está impedindo a gente de receber mais milagres, é simplesmente a gente achar que é indigno, é achar que tinha que fazer alguma coisa para merecer, é crer na mentira de que não se importa. Quero o seu coração, quero que você experimente, como é ser amado por mim. Essa é a palavra para você. Você quer experimentar como é ser amado por Deus? Quero que você ame as pessoas que ainda não sabem o quanto são amadas por mim. Só que isso só pode ser feito se primeiro a gente experimentar ser amado por Ele. Porque eu não posso amar se não me deixo ser amado por Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.